Quando eu comecei meus estudos para o Enem sozinho, em casa, do zero, eu não sabia exatamente o que fazer, como começar, eu estudava de um jeito muito ineficiente, eu não via resultado, não via progresso, até que então deu um clique na minha mente, e a partir desse momento, tudo começou a mudar. Eu saí do zero e decolei nos meus estudos, simplesmente fazendo o que eu vou te mostrar nesse vídeo, que foram mudanças simples, mas que trouxeram grandes resultados para mim, e eu aposto que isso vai mudar de verdade o teu jeito de estudar, e os teus resultados vão melhorar do zero para o infinito, em questão de tempo. Então vem comigo, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para ser aprovado no vestibular em 6 meses. Opa, tudo bem contigo? Eu sou Diogo Arnold, tutor de Matemática e Física, estudo Engenharia Mecânica na URGS e provavelmente tu tá passando pelas mesmas dificuldades que eu passei quando eu comecei meus estudos pro Enem e pro vestibular. Tudo que eu fazia dava errado, absolutamente tudo. Eu tentava estudar e não conseguia estudar, eu começava a procrastinar, eu estudava uma determinada matéria e esquecia essa matéria. Tudo acontecia ao oposto do que deveria acontecer. E quando eu comecei a procurar conhecimento fora dos livros da escola, e quando eu comecei a procurar conhecimentos de outras áreas, tudo começou a mudar. Um interruptorzinho ligou dentro da minha cabeça e tudo mudou. Meus estudos decolaram absurdamente e eu consegui o resultado que eu almejava em apenas 6 meses de estudo. Eu consegui acertar 24 de 25 questões da prova de Química da URGS e eu não sabia nada de Química antes de começar meus estudos. Então, para te ver como as coisas podem mudar quando a gente muda um detalhezinho que muita gente não dá valor, mas que no fim faz muita diferença nos estudos. Então fica comigo porque eu vou te mostrar tudo que eu fiz para começar os estudos da maneira correta e ter um resultado legal lá no final do ano. Antes de mais nada, primeiro passo, defina o teu porquê, defina o teu propósito. Eu já falei isso em vários lugares, já falei em outros vídeos inclusive. Definir um propósito é o primeiro passo, é o passo crucial que vai definir se tu vai ou não aprovar. Pode parecer besteira, mas uma pessoa que não tem propósito, ela simplesmente não tem motivo para sair do lugar. Então, define o porquê de tu estar estudando pro Enem, por que tu quer passar no curso que tu quer passar, por que tu tá fazendo isso dia após dia, qual o real motivo, o que te motiva a fazer isso. Respondendo essas perguntas, tu vai ter clareza do porquê tu precisa estudar dia após dia, tu vai ter motivação para estudar, para te conseguir atingir o teu objetivo no longo prazo, tá fazendo tudo o que tem que ser feito e de fato conseguir aprovar no Enem e no vestibular. Então, defina o teu porquê, saiba exatamente por que tu tá estudando, isso vai fazer muito mais sentido para ti, tu vai ter muito mais energia para continuar batalhando em direção ao teu objetivo. Imagina só que um amigo teu chegou em ti e perguntou se tu não queria ir com ele dar uma caminhada de 10 quilômetros e ele não te apresentou um motivo real para isso, ele simplesmente disse porque sim, porque vai ser legal, vai ser bacana a gente ir até aquele lugar. Certamente tu vai negar esse convite porque 10 quilômetros, cara, é loucura. Ninguém vai querer caminhar isso sem um real motivo por trás. Agora imagina que esse teu mesmo amigo chegou em ti com a seguinte proposta: vamos caminhar 10 quilômetros porque no final dessa caminhada vamos dar uma viagem pra Disney. E agora imagina que tu realmente quer ir muito pra Disney, tá? Se tu não quer ir pra Disney, imagina que tu quer ir pra Disney, de verdade. No final dessa jornada tu vai ganhar esse prêmio que tu sempre quis, que é o teu sonho. Então eu te pergunto, qual a chance de nessa segunda situação tu aceitar o convite? Provavelmente ela é muito maior do que da primeira situação, porque nessa segunda situação tu tem uma motivação. Isso ilustra perfeitamente o que eu tenho falado até agora, que é tu ter um porquê por trás de cada ação que tu vai fazer. Se tu tiver um porquê, tu vai ter muito mais força, muito mais garra para dia após dia lutar em direção ao teu objetivo. Anota no papelzinho qual o teu porquê de estar estudando pro Enem, pro vestibular, onde tu quer chegar com isso, quais serão os benefícios que tu vai ter no futuro se tu realizar a tua rotina de estudos de acordo com o planejado. Então pensa nisso tudo porque certamente vai te ajudar demais dia após dia durante a tua jornada. Então o próximo tópico sobre o qual a gente vai conversar aqui é sobre o planejamento. Eu já falei isso em outro vídeo, mas vamos bater nessa mesma tecla de novo, porque o planejamento ele é um fator crucial para te começar os teus estudos com o pé direito e de fato se direcionar mais rapidamente ao teu objetivo, né? Que é a aprovação. O teu planejamento ele vai ser aquele atalho, basicamente uma pessoa que não se planeja, como se tu tentasse se localizar numa cidade sem um GPS, sem conhecer a cidade. Agora, se tu tem um GPS e tu não conhece a cidade, tu vai conseguir chegar no teu destino muito mais rapidamente. E esse GPS, na verdade, ele é o teu planejamento. O teu planejamento ele vai te dizer como que vai ser o teu hoje, o teu amanhã, o teu próximo mês e assim por diante até chegar no dia do Enem ou do vestibular. Então tu tem um planejamento sólido que diz exatamente o teu passo a passo do que tu vai fazer, certamente ele vai te mostrar de modo eficaz como atingir o teu objetivo. Então se planeje. Um dos meus maiores conselhos é se planejar dia após dia, fazer um planejamento de médio e longo prazo para te saber exatamente tudo que tu tem que fazer, quando tu tem que fazer e como tu tem que fazer ao longo de toda a tua jornada de estudos até o dia do Enem. Comecei a me planejar, eu comecei a ver programa
progresso de fato, porque eu fazia uma coisa hoje que eu tinha planejado ontem, e hoje eu planejava minha rotina para amanhã, e assim eu fazia um planejamento de curto prazo, eu planejava toda semana como seria a minha semana de modo geral. Então esse planejamento me deu clareza do que deveria ser feito para atingir meu objetivo, se eu estava conseguindo acompanhar o ritmo do meu planejamento, e essa estratégia me mostrou de fato quando que eu chegaria e como que eu chegaria no meu objetivo, que era conseguir aprovação na URGS. Então o próximo ponto sobre o qual a gente vai tratar é sobre os materiais. Os materiais são essenciais para te conseguir direcionar teu estudo para um determinado lugar, para um determinado exame que tu vai realizar. Se tu começar a estudar com materiais que são focados no Enem, faz o Enem. Agora, se tu sente que tu tem mais afinidade com o estilo de cobrança do vestibular tradicional, foca naquela prova, porque certamente isso vai te dar muito mais benefício do que tentar moldar o teu jeito de estudar, o teu jeito de entender o conteúdo. Então assim, se tu vai estudar para o Enem, foca em listas de exercícios voltadas para o Enem. Se tu vai fazer um outro vestibular, pega a lista sobre aquele vestibular e refaz tudo o que tu pode sobre aquilo. Porque assim tu vai estar acostumando o teu cérebro com aquele estilo de cobrança, com aquele estilo de questão, e durante a prova tu não vai ficar tão ansioso, isso vai te ajudar demais, eu garanto. Então bora fazer um checklist dos materiais que tu precisa ter para conseguir o melhor desempenho possível durante a tua jornada de estudos. Então primeira coisa, livros e apostilas de qualidade. Segunda coisa, listas de exercícios voltadas ao exame que tu vai realizar. Se tu vai fazer o Enem, pega listas relacionadas ao Enem. Se tu vai fazer um vestibular tradicional, pega listas daquele vestibular, daquela universidade especificamente, e faz tudo naquela lista sobre aquele vestibular. O terceiro ponto importante é ter uma lista de canais do YouTube aos quais tu vai recorrer durante os teus estudos ou quando tu tiver alguma dúvida pontual sobre aquele assunto. Então pega uma lista de canais de todas as disciplinas, os melhores canais que tu encontrar, e separa eles numa planilha ou abre um bloco de notas para ti sempre recorrer aos mesmos canais, para ti não ficar procurando canais aleatoriamente no YouTube durante os teus estudos. Porque tu perde muito tempo quando tu precisa descobrir um canal de qualidade durante o período no qual tu está estudando. Então ter uma lista de canais é crucial para te ganhar tempo durante a tua jornada de estudos. O último ponto importante sobre o qual a gente vai tratar é o ambiente de estudos. Para te começar a estudar com tudo, para te começar a estudar realmente do modo correto, é tu ter um ambiente no qual tu sempre vai estar estudando. Então defina um ambiente no qual tu só vai estudar. Não pega um ambiente que tu assiste filme, que tu descansa, que tu faz coisas que não envolvem estudos para estudar. Se tu fizer outras atividades que não têm relação com o estudo no ambiente de estudo, certamente o teu cérebro vai começar a entender que naquele lugar tu não precisa manter o foco. Então, se tu determinar que em tal lugar da tua casa, em tal mesa, no canto da sala, por exemplo, tu vai estudar e só isso, toda vez que tu sentar na cadeira naquele lugar, o teu cérebro vai entender, agora eu preciso estudar. Então, começa a planejar o teu ambiente de estudos, pensa assim, ó, esse vai ser o cantinho do guerreiro, esse vai ser o cantinho no qual eu vou me preparar ao longo da minha jornada e eu só vou estudar quando eu estiver nesse lugar aqui. Determina exatamente onde tu vai estudar, organiza esse lugar, tenta deixar o ambiente o mais limpo possível, sem distrações. Se algo te distrai durante os teus estudos nesse ambiente, tu perceber, faz uma listinha de distrações para te entender exatamente o que tu precisa modificar, o que deve ser aprimorado nesse lugar de estudos, para que tu consiga aumentar o teu desempenho, reduzindo as distrações e aumentando o teu foco durante esse momento. Então, um bom ambiente de estudos é aquele que tem uma iluminação adequada, que é um ambiente organizado, que é um ambiente limpo, um ambiente no qual só vai estar teus livros com o celular bem distante. Procura formar um ambiente de estudos no qual tu vai se inspirar para estudar e manter o teu foco, manter a tua garra e determinação ao longo de toda essa jornada. Faz absolutamente tudo que eu disse até agora por um mês pelo menos, para te ver como os teus resultados vão decolar. Tu vai ter resultados que tu jamais imaginou que teria em um período tão curto de tempo. Se esse conteúdo foi realmente relevante para ti, se agregou alguma coisa na tua vida, deixa aquele like aqui embaixo para eu poder entender que isso está te ajudando de verdade, para eu entender a relevância do conteúdo que eu tô trazendo e se é realmente isso que tu estava procurando ao clicar no meu vídeo. Então se tu não é inscrito no canal, se inscreve porque eu vou estar trazendo mais conteúdos pro Enem e pro vestibular. Então até a próxima, valeu!